Oi pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais um bate-papo sistêmico e certamente a gente já repetiu isso várias vezes e não vai se cansar de repetir, que todos os temas aqui abordados, eles têm muitos desdobramentos. Então a gente dá uma pincelada de um assunto ou outro, mas a gente lança essa abordagem, essa luz para uma determinada questão, mas a gente segue conversando sobre o assunto em diferentes momentos, com diferentes interfaces aí. A questão hoje que nós estamos trazendo aqui é relacionada a valor, a dinheiro, a trabalho remunerado, respeito, lealdade. Tudo isso está entrelaçado com o tema do valor, o valor do teu trabalho, do valor do meu trabalho, do respeito a tudo isso. E também tem todo um antes a ser revisto com muita cautela quando nós começamos a observar na nossa vida que nós não conseguimos cobrar o nosso trabalho, não conseguimos dizer para pessoas que inclusive são pessoas muito queridas, pessoas que nós respeitamos profundamente a todas e a todos, aos processos de cada um, porém, muitas vezes nós ficamos limitados dentro dessa questão do o que eu vou cobrar para tal pessoa? E a pessoa do lado de lá fica sempre também no processo da dívida eterna. Isso tem um grande desdobramento dentro do olhar sistêmico na nossa família. Como os nossos antepassados e ancestrais culturalmente trabalhavam toda essa questão da troca dos valores entre o dar e o tomar, né? Eu dou e eu tomo também, né? Eu tomo porque eu mereço. Na medida em que eu estou doando, eu também mereço. Eu respeito todo o antes, né? E respeito a todos aqueles e aquelas que se empenharam, que fizeram por merecer. Então eu também tenho que honrar tudo isso. E honro a pessoa que está me procurando e que mesmo me dizendo que está numa situação difícil, eu posso até mover um cenário de trabalho em relação a isso. Porém, eu não posso ignorar e desvalorizar o meu tempo, o valor do meu empreendimento nisso, do melhor de mim que busco dar e também do melhor que a pessoa que está do outro lado merece receber e devolver. Existem várias maneiras de se devolver. E dentro disso aí, quando a gente vai constelar, a gente vai descobrindo no nosso sistema muitas coisas aí ocultadas. Por exemplo, heranças de família. Heranças de família onde os meeiros, onde os descendentes diretos e indiretos de uma determinada situação aí, onde faleceu pai, mãe ou avô, avó, né? Onde a herança fica, digamos assim, ignorada por parte daqueles que deveriam honrar a todos os descendentes, a todos os meeiros e meeiras, né? Então aí também tem uma abordagem dentro do direito sistêmico que entra muito nisso, viu? Tem sido de grande valia as constelações sistêmicas no direito. Mas, retomando aí, eu quero contar uma história para vocês minha. Vou até tomar um golinho d'água aqui. Por muito tempo na minha vida, desde a minha infância, eu escutava a minha mãe braba com meu pai, falando sobre dinheiro, sobre recursos, sobre coisas que nós precisávamos. E eu sempre escutava.
eu sempre estava de alguma forma presente e ouvia essas questões. Então eu ouvia meus pais conversando na janela, na sacada, né, do apartamento que nós residíamos. E o que aconteceu numa dessas situações? O meu pai, ele tinha na época 45 anos. O meu pai era um grande atleta, era um homem que o que eu guardo dele tem muito assim de lúdico, de brincadeira, porque ele me passava isso. Era uma pessoa muito alegre, mas tinha sim dificuldades profissionalmente falando em se estabilizar, em conseguir alcançar, né, a sua estabilidade profissional e financeira. E nesta época lá, em 1972, minha mãe era professora, mas ele também não gostava que a minha mãe exercesse a sua profissão, porque ele achava, né, que somente ele devia trazer o pão de cada dia, deveria prover. Na realidade, isso é extremamente cultural, né? Vamos lá para a época das cavernas. O homem ia para onde? Para fora, para buscar o quê? A caça. A mulher ficava em casa, cuidando da prole. E aí tem muitos outros tantos desdobramentos que, se a gente for pegar aí, né, nós vamos achar muitas respostas dentro da nossa memória ancestral e da nossa memória genética também, que está aí a ciência da epigenética para atestar isso, que já comprova que sim, no nosso genoma muitas coisas, muitas memórias vêm. Memórias de escassez, memórias de traição, memórias de tragédias, né? Então, tudo isso, pessoal, que eu estou contando para vocês, eu estou aqui exemplificando com um fato da minha vida. Este fato da minha vida, quando meu pai lá em 1972 faleceu numa quadra de tênis e que havia me prometido que voltaria com um prêmio, também não voltou, eu absorvi tudo isso de uma forma muito equivocada, muito disfuncional, tanto na minha posição dentro do meu sistema familiar, como para comigo, para com a minha vida que se seguia aí, né? Uma vida que eu tive grandes e grandes processos de permissividade, né? de me permitir exploração, de me permitir não valorização, não respeitabilidade ao meu tempo, ao meu trabalho. Eu perdi a conta de quantas ações voluntárias eu participei, por exemplo, relacionadas a dar aula de ética, de estética, de empreendedorismo. E vejam bem, eu sempre lidava com populações em alto risco, em grau de vulnerabilidade social. Então, isso tudo vinha sempre me mostrando que eu pensava cá comigo, digo, como é que eu vou cobrar, né, de uma instituição, por exemplo, como instituições como SESC, SENAI, SESI, Sistema FEComércio, eu atuei muito aí. E na maior parte das vezes eu cobrava o mínimo do mínimo quando recebia. E assim foi se desdobrando a minha vida até bem pouco tempo. Até bem pouco tempo. Eu considero, fazendo uma autoavaliação da minha vida, não vem aqui nenhuma espécie de arrependimento, né? Mas sim de reconhecer o quanto eu permiti, né? Explorações, né? Então isso também vem de toda uma raiz aí, né? De toda uma raiz ancestral, indígena também. Né? Isso está nos anais da história indígena, negra, né? Como um todo. E também dos imigrantes e também de todos esses outros habitantes de outras culturas que por aqui, principalmente no Brasil, né? Nós somos uma nação extremamente
miscigenada. Então nós carregamos em nós uma mistura fantástica. E dentro dessa mistura fantástica nós carregamos registros aí também. E o que eu quero destacar, assim, colocar em letras maiores para nós é: se tu aí do outro lado tá sempre devendo, não consegue pagar nada, tá sempre te embolando nas dívidas, tá sempre sem conseguir cobrar o teu trabalho, né? E tá sempre também diante de situações que tu te sente assim culpada ou culpado de cobrar de tal pessoa porque tal pessoa tem menos. Olha, isso é de um tamanho desrespeito com o potencial de cada um, que quando eu me dei conta disso, que faz pouco tempo aí, vamos dar aí uns 10 anos, 8, 10 anos, é que eu caí numa realidade de mim mesma, profissionalmente, em relação a todas as pessoas que me procuram, que me procuravam e que me procuram e que possam vir a me procurar por alguma necessidade, alguma troca saudável aí de reciprocidade, né? E de equilíbrio entre esse dar e tomar. Então, todas essas ordens, essas leis que Bert Hellinger nos traz, do pertencimento, da hierarquia, né, do equilíbrio entre o dar e o tomar, se desdobram culturalmente, historicamente e dentro do nosso sistema familiar. Então, por exemplo, eu escutava meu pai sempre com dificuldades, minha mãe sempre reclamando disso. Quando meu pai faleceu, o que aconteceu? Piorou a situação. Nós fomos para um caos muito grande porque meu pai havia deixado muitas dívidas também. Então, em face de todo o cenário, já de vulnerabilidade, já de tristeza, já de medo, já de uma série de perdas aí, dentro de tudo isso, eu absorvi de uma forma, minhas outras irmãs absorveram de outra. E olhando hoje para todo o meu sistema, eu trago isso para mim, né? Reconheço e faço algo de bom e de diferente daqui para frente. Daqui para frente, que eu digo, já estou fazendo já há um bom tempo. Por quê? Porque eu não posso eternamente... O não é uma palavra que não traduz na realidade. Vamos ressignificar o não. Sim, merecemos valorizar o nosso trabalho. Sim, merecemos valorizar o trabalho de outros que também nos procuram. Sim, o outro também merece ser reconhecido no seu potencial. Sim, todos nós temos escolhas. Sim, todos nós somos responsáveis. Sim, você aí do outro lado pode, tem potencial. E não vou ser eu a ignorar isso. Então, quando nós passamos a ter esse olhar sistêmico para com tudo e todos, nós passamos a ter uma ordem. Sim, nós pertencemos a um sistema que valoriza, que respeita, que reconhece o trabalho, o tempo de cada um, a profissão de cada um, o empenho de cada um, as necessidades de cada um. E quando a gente fala em reciprocidade e lealdade compartilhada, nisto também, nós estamos colocando num quadro, num mural bem grande, bem destacado, para que todos possam ver e se reconhecer aí. Sim, o meu tempo vale, porque sim, porque eu fiz cursos, porque eu empreendi muita caminhada, mais de 30 anos, porque sim, a minha bagagem é uma bagagem que eu entrego com o melhor de mim. E sim, isso é para o teu melhor,
para o nosso melhor. Porque sim, nós temos um grande potencial. Quando nós começamos a olhar para as pessoas que nos chegam, e para mim me chegou e me chega ainda hoje, muitas pessoas que dizem para mim: Liana, eu estou numa condição que eu não consigo, não posso, não isso, não aquilo. E eu observo aonde eu estou também sendo conivente com uma situação de aprisionamento, de desvalorização e de desordem, de disfunção. Porque se eu não digo para a pessoa que chega para mim para buscar auxílio, seja através das constelações, seja através da alquimia, seja através da terapia somática emocional, seja através do reiki matriarcal, seja através das terapias e medicinas que eu, ao longo da minha vida, venho me aperfeiçoando e reunindo, se eu não faço valer isto, a ordem disto, eu estou completamente distoante daquilo que eu venho trabalhando em prol de mim, da cura de mim, para oferecer o melhor de mim, certo? Então, quando as pessoas começam a se enredar muito nas dívidas, quando nós começamos a nos enredar nas dívidas, sinal de alerta vermelho. Alerta vermelho, né? Vai constelar. Vai constelar isso tudo. Por quê? Porque está se criando aí uma bola de neve, onde a gente está honrando de forma equivocada, insanamente, a alguém dentro do nosso sistema, ou que foi lesado, ou alguma falta grave dentro do nosso sistema, com a lisura em relação ao dinheiro. Olha, gente, tem muita família aí que a gente observa no histórico, no âmago da questão, que irmão traiu irmão, familiares traíram familiares, né? E culturalmente, muito saque, muita exploração, muito desrespeito, muita troca desigual, né? A questão do próprio valor da moeda, que culturalmente isso vem sendo, digamos assim, absorvido, né, por nós, moldado por nós, esse valor da moeda, porque antigamente, bem antigamente, não existia moeda. Então, a moeda, ela foi criada, ela veio para nós muito, muito depois. E antes disso, nós tivemos um longo período aí só com trocas, o sistema de troca isso, troca faca por sei lá, por um saco de grãos, de cereais, troca um arco e flecha por um espelho, por um relógio, né? Troca, mas as trocas tão desiguais que chegam para nós aí em relação principalmente a indígenas, é essa troca totalmente desigual, essa exploração da terra, das riquezas naturais da terra, do ouro, da prata e de outros tantos de medicinas, de outras tantas riquezas que essa terra nos dá. Então, é muito extenso esse assunto, tá? Nós vamos lançar essa reflexão assim, ó. Se tu estás aí, do outro lado, ouvindo isso e te identificando com isso, vem constelar. Constela a questão da tua relação com o dinheiro, das crenças que tu carregas aí, que nós carregamos, crenças em relação ao dinheiro, né?
Então, o dinheiro compra tudo. Só pode ganhar o reino dos céus quem for bem pobre, bem sofrido, bem escasso, né? Ou vice-versa. Então, quais são as crenças que nós carregamos em relação ao dinheiro? Qual é a crença aí que o teu sistema familiar carrega em relação ao dinheiro? Qual é a crença que tu carrega em relação ao dinheiro? Que tu merece ou que tu não merece? Que tu cobra o justo? Tu dá o valor justo pelo teu trabalho? Ou não? Tu és abusivo em relação a esse valor? Qual a ética que tu vem seguindo? Qual o caráter que norteia a tua visão em relação a isso tudo? Certo? Constela. Se o teu processo é muito tumultuado, se tu estás te embolando em dívidas e mais dívidas, constela, porque tem disfunção aí, porque tem problemas graves, emaranhamentos aí em relação ao teu sistema. E reconhecendo isso vai te abrir um outro olhar, uma mudança de posicionamento, de olhar, de atitude frente a tudo isso, frente ao teu trabalho. E aquilo que tu mais preza dentro das tuas relações. A reciprocidade, esse equilíbrio, né? Entre o dar e o tomar, né? A ordem, a hierarquia dentro disso, certo?